Imagina uma criança que fica sem saber o que é melhor, se é uma arma ou um livro. O machismo existe? Existe. Entre nós da esquerda, sim. Eu tenho vídeos e áudios das crianças nas escolas e o martelo batendo. Pô. Imagine uma criança autista. Então, o universo do movimento sindical ainda hoje é um universo masculino. Parceria público-privada ou concessão, o poder público já está mostrando, dando assim, um atestado de incompetência de gerenciar. O déficit da educação infantil é grande, muito grande. Vamos discutir com a comunidade? Nós precisamos empoderar. Não, nós precisamos ocupar o nosso espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Esta é uma realização da Sete Comunicação Estratégica com o apoio da Link Rádio Web. Então, não esquece que toda quinta-feira tem episódio novo e no episódio de hoje nós vamos receber aqui a professora Ângela, que é vereadora por Aracaju, pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, Ângela Melo. Ela é formada em História pela Universidade Federal de Sergipe, é professora concursada das redes municipal e estadual de Sergipe, além de diretora da Executiva Nacional da Central Única dos Trabalhadores. Professora, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme tê-la aqui com a gente. O prazer é todo meu. Eu sempre que começo as minhas entrevistas em respeito às pessoas cegas e de baixa visão, eu faço uma descrição. Eu sou uma mulher idosa, de pele parda, eu tenho cabelos cacheados, olhos claros, um dia ele está verde, outro dia azul, então são claros. Eu uso um óculos vermelho e hoje eu estou com um vestido de estampas, né? De estampas com flores amarelas, vermelhas e tem um fundo azul. Coisa mais linda, vamos aproveitar o gancho aí, adorei a ideia da descrição, sabe que eu gosto desse negócio, me emociona quando eu vejo isso. Então vamos lá, e aqui nós estamos no estúdio da Link Rádio Web, que é um estúdio com cores predominantes de azul e cinza, toda a bancada dela azul, uma bancada meio quadrada, né, digamos assim, duas câmeras aqui para uma voltada para a professora Ângela e uma voltada para mim e dois computadores e duas televisões, 2 monitores, tá? Nós estamos voltados aqui para a rua de São Cristóvão, entre a São Cristóvão e a Laranjeiras. E aqui ao nosso lado direito nós temos o Rio Sergipe. E eu, Cátia Santana, estou aqui de cabelo fuá, bagunçadona, blusa creme e saia preta. Vamos nessa, professora? Vamos sim. Adorei. Vamos embora. Conta pra gente, a senhora veio do movimento sindical, que não é fácil, principalmente por ser mulher, porque o sindicalismo sempre foi majoritariamente masculino. E as mulheres foram se inserindo, e a senhora estava aí na década de 80 fazendo essa militância. Como é que foi isso? Veja, eu venho de uma família tradicional, de uma cultura bem conservadora, mas uma família que faliu e eu vim para Aracaju com 9 anos. Eu fui para o 18 do Forte, então eu fui uma menina criada, né, nas ruas do 18 do Forte muito cedo. Eu comecei a trabalhar e a perceber também as contradições da sociedade. E eu ingressei na Universidade Federal de Sergipe logo na década de 80 e também, por concurso público, eu também ingressei na rede estadual. E a década de 80 foi uma década de redemocratização do país. E na Universidade Federal de Sergipe, eu me encontrei com Marcelo Deda, com Filena, com o professor Luiz Eduardo, com Luiz Alberto, que foi meu professor de antropologia, e o pessoal estava lá criando o Partido dos Trabalhadores, mas também o movimento sindical estava em efervescência. E eu me apaixonei pela luta sindical. E fui logo ser representante da escola que eu trabalhava, o Arthur Fortes, ali no Jardim Esperança. Eu era representante da escola junto ao movimento. E nós fomos construindo grupos, né, lá com o professor Diomedes, com a professora Ana Lúcia, o professor Ribelém, a professora Alexandrina, e vamos entrar no movimento de oposição à direção da APMESE à época. Depois nós
fundamos um centro, que era o CEPS, o Centro de Educação dos Professores de Sergipe, e na década de 90 nós desfizemos essa associação e fomos concorrer à direção do Sintese. A professora Ana Lúcia estava na chapa com o professor Ananias, José Ananias, já falecido, e daí para cá, eu entrei no movimento sindical e ainda continuo, porque não estou mais na direção do Sintese. Eu fui presidenta por 2 mandatos, de 2010 a 2013, de 2013 a 2016, mas ainda continuo no movimento porque estou na direção executiva da CUT Nacional. Bom, não é fácil. Não é fácil para quem estuda, trabalha, tem família e milita. E a militância, aparentemente, você pode, quem está de fora, entender que as relações são relações afetivas, mas não são. Elas são afetivas, mas elas têm muito embate dentro do movimento sindical. Principalmente que nós ainda vivemos numa sociedade patriarcal. Então, o universo do movimento sindical ainda hoje é um universo masculino. E como universo masculino, as mulheres, elas não assumem de imediato postos de comando. Eu não gosto muito do nome empoderamento, Sim. mas se usa muito, não é que nós precisamos empoderar. Não, nós precisamos ocupar o nosso espaço. O espaço da mulher é aonde a mulher se sentir bem. E tanto no partido político quanto no movimento sindical, o que os homens puderem fazer para não deixar os espaços que eles acreditam que são historicamente deles, eles não vão deixar para nós de jeito nenhum. Professora, essa sua fala é muito interessante e importante, porque a senhora está falando de um cenário onde, em geral, faz-se um discurso de igualdade, enfim, as mulheres têm direitos iguais, mas a gente vive, a senhora veio desse movimento, continua nesse movimento, onde homens também fazem a mesma política de qualquer outro segmento político partidário, qualquer outro segmento social. É verdade. Veja, o patriarcado não acabou, o capitalismo não acabou. Se a gente avalia do ponto histórico, quais os pilares que sustentam o capitalismo? A propriedade privada, a acumulação de capitais, a exploração do trabalho e o patriarcado. Né? É a minha avaliação, em leituras marxistas, esses pilares sustentam o capitalismo. Sim. E aí a gente fala do patriarcado. Veja, nenhuma cultura ela vai ser desconstruída do dia para a noite. A desconstrução de uma cultura, ela é histórica. Sim. Tá? Então, o machismo existe. Entre nós da esquerda, sim. Porque o modelo de sociedade não acabou para que nós tenhamos uma sociedade de iguais, com mulheres recebendo os mesmos salários, na mesma função que os homens, nós ocupando os mesmos espaços, né, que os homens. Então, a luta, ela é uma luta histórica e ela vai continuar. O importante é que várias mulheres abriram caminhos para nós, para mim, para você e para outras, e nós estamos alargando esses caminhos para as meninas, as crianças, né, as mulheres que vão chegando. Verdade. Né? Mulheres essas que abriram e que precisamos honrar sempre. Né? Sempre. Professora, da militância sindical para a militância política, aliás, a militância sindical é uma militância política, né? Mas eu digo do ponto de vista partidário. A senhora filiou-se ao PT, é hoje vereadora por Aracaju. Como é que se deu essa transição aí? Se é que podemos chamar de uma transição? Na realidade, ela foi uma transição no sentido da ocupação de um outro espaço, que é o espaço do legislativo. Mas eu não eu não me filiei a um partido, porque acontece muitas vezes a gente encontra pessoas e diz assim, eu quero me filiar ao partido porque eu quero ser candidata a isso, candidata àquilo. Não, eu me filiei ao partido praticamente no mesmo período da militância sindical. Só que eu fiz a opção de estar no partido, de militar no partido, mas de como dirigente estar no movimento sindical. Determinado período, eu faço o Partido dos Trabalhadores, para quem não conhece, nós formamos grupos lá dentro, que nós chamamos de tendências. Sim. Tá? E eu participava de uma tendência chamada Articulação de Esquerda, até
2019 e essa tendência avaliou que eu deveria me dispor a ser candidata a deputada federal. Eu nunca sonhei, nunca pensei em ocupar o espaço do legislativo. Mas eu sou de grupo e não sou obediente, né? Eu avalio, né, as posições do grupo, apesar que tem alguns momentos que o grupo diz assim, não pode pensar, é agora, é a sua vez e vamos. Né? Eu fui candidata a deputada federal, eu fiquei suplente, eu tive mais de 13 mil votos, né, e com muito problema interno na tendência. Sim. E achei que eu ia para casa continuar no movimento sindical, que é uma das minhas praias, além da Atalaia, lá próximo da minha casa, onde eu moro, na Aruana, né? Ali eu moro no Brisamar, né? Fui para casa. Quando foi em 2020, logo acho que uma semana ou duas antes da pandemia, eu já estava em outro agrupamento, que é a Militância Socialista. O agrupamento me chamou e disse o seguinte, olha, tem uma avaliação dos professores e de professoras, que é um agrupamento que tem muito professor, que o seu nome é um nome bom para ser candidata a vereadora. De jeito nenhum. Disse, não é. Eu disse, de novo? Eu não disse que eu ia para casa? Eu disse, não, é o nome e nós vamos construir seu nome. Aí veio a pandemia. Veio a pandemia e foi uma campanha de casa, praticamente saindo já no finalzinho da noite, num carro, de máscara. Mas foi uma campanha, né, que o PT elegeu um único representante, ou uma única representante na Câmara Municipal de Aracaju, que sou eu. Então, a minha vida é assim, é militando em agrupamentos, agora, com o objetivo, né, o objetivo de nós, um dia, alcançarmos uma sociedade que ela seja mais justa, não, porque se ela for mais justa, porque a injustiça permeia. Né? Que ela seja uma sociedade justa, igual, né? Que as pessoas tenham as mesmas oportunidades de educação, de saúde, de moradia, de emprego, de cultura, né? De lazer, de bem-estar, porque o ser humano, a felicidade, ela precisa ser completa. Não que a felicidade ela é um elemento depende de coisas, né? Ou de pessoas. Verdade. Porque eu estou aqui e eu posso perder uma pessoa ou até um animal, né? E não estar feliz nesse momento. Sim. A felicidade são momentos, mas a construção de um bem-estar das pessoas viverem com dignidade, isso é permanente e são sonhos que podem ser realidade. Na sua fala, a senhora comentou aí da questão do PT ter eleito uma vereadora. O PT perdeu um pouco dessa capilaridade eleitoral nos últimos tempos, né? Sobretudo nos últimos 4 anos. Com a chegada do presidente Lula agora ao comando do país, esse crescimento retoma na sua avaliação? Bom, é o que a gente pretende reconstruir esse país, né? O PT, eu sempre, nas minhas avaliações, eu coloco que o PT, ao governar Aracaju com o companheiro Marcelo Deda, né? Aracaju deu um outro salto. Eu lembro do primeiro dia que, antes da posse de Deda como prefeito de Aracaju, eu vi nas redes, não era rede social não, acho que foi nos jornais, um buraco, Aracaju era chamada de Buracaju, era um buraco e uma placa colocando que era o buraco de Deda. No primeiro dia, né? E Deda transformou essa cidade. Como governador também. E como governador eu tenho uma particularidade, que eu era presidenta do Sintese e nós tivemos grandes embates, sem deixar de nos respeitar. Então foi o período, eu acho que de maior luta, teve muita luta, mas estou falando do governo Deda de 2011 a 2013, que era embate diário nas ruas de Aracaju, do estado todo, onde Deda estava, a gente estava atrás, para o cumprimento de um acordo que foi feito, que foi exatamente, Deda implementou o piso dos professores, mas na época de atualizar, a partir de 2011, ele mudou de ideia. Históricas. E aí nós tivemos, o que nós tivemos de ganho histórico em 2010. Ele rasgou tudo. A partir de 2012, nós começamos a ter as perdas históricas com a quebra da carreira. Então, o PT, esse partido, né, que tem contradições, mas que tem um papel fundamental na vida da população brasileira. Com Lula, as mulheres começaram a se sentir valorizadas. A casa própria, Minha Casa Minha Vida, a questão das cisternas nos municípios, da água, da luz para todos, do financiamento. Então, nós temos um jeito de governar. Mas também veio uma desconstrução, Kátia. Sim, é isso então, que eu falo. a partir de 2013, principalmente a partir de 2013, surgiu o antipetismo, o
impeachment da presidenta Dilma. Fomentado muito também por muitos petistas que não acreditavam naquela mulher como presidente. Também tem o que eu falei das contradições internas do partido, né? Então, Dilma, ela vai ser escrachada pela sociedade e hoje se prova que era tudo invenção, era tudo fake. Apareceu um fenômeno no Brasil que foi o antipetismo. Na verdade, a senhora considera que o brasileiro vive atrás de heróis? Alguém para salvar a pátria? Culturalmente, eu retomo ao patriarcado, ao capitalismo, né? Então, culturalmente, nós fomos construídos, o Brasil foi construído, além da invasão, em 1500, nós fomos construídos numa cultura escravocrata, numa cultura de uma burguesia, na minha avaliação, né, que não sabe gerir o capital em benefício da população. Não existe capital, o capitalismo humanizado. Sim. Tá? Para mim não existe. Mas em alguns países do mundo, na Europa, a Europa vivenciou a social-democracia, que foram benefícios do capitalismo para os trabalhadores. Depois deu uma queda na social-democracia, mas para que a Europa vivenciasse a social-democracia, os países periféricos pagaram para isso. Então, tem o antipetismo, tem essa história que o brasileiro, parece-me que ele precisa se apegar a algum símbolo, e ultimamente, infelizmente, se apegou ao símbolo fascista. Né, do ódio, o extremismo que a gente vive, nós estamos colhendo o que se plantou nesse período de 2013 para cá, sim, principalmente nos últimos 4 anos, com o governo Bolsonaro. Tem gente que diz assim, eu nem falo o nome, falo. No governo Bolsonaro, e numa pandemia, né, onde pessoas perdem suas vidas exatamente por uma concepção de sociedade que foi implementada naquele período da morte, do ódio, do armamento. E nós estamos colhendo agora. A violência contra as escolas é fruto de quê? Esse é um ponto que a gente precisa falar, inclusive. Eu vou falar da violência, mas eu quero pegar um pouquinho atrás da sua conversa ainda. Vamos voltar para aproveitar a violência aqui para tratar agora dela. Que é um problema que tem se repetido já algumas vezes, né? E parece que quanto mais acontece, mais estímulos se tem para fazer outros episódios como esse. Por onde começa a tratar isso? Na sociedade? Em casa? Onde é que começa essa discussão? Veja, é uma discussão que ela precisa ser uma discussão de sociedade. Nós falamos muito que a casa, que a família é o primeiro espaço educativo que a pessoa humana tem o contato. É verdade. Você não nasce fora de uma família. Sim. Agora, que tipo de família? Porque ainda prevalece, como a sociedade é conservadora, ainda continua conservadora, a gente vê muito idealizar um tipo de família. A família do papai, da mamãe, que leva a criança para a escola, que leva a criança à igreja, que leva a criança... Não é essa família brasileira. É um tipo, esse tipo existe. Sim. Mas a sociedade brasileira é composta de diversos tipos e formas familiares. É a família que é a mãe solo, é a família que a avó cria, é a família que 2 mulheres criam, é a família que 2 homens criam, é a família que um homem e uma mulher cria. E um outro conceito que a gente precisa, acho que desmistificar, é da família desestruturada. Não existe família desestruturada, existem tipos e formas de família. Então, a família é um espaço, a escola é outro espaço, e a sociedade é o grande espaço. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você tem um presidente da República, no caso de Bolsonaro, que não cumpre as leis do trânsito, faz motociata e ele não usa capacete. Ele está dando um exemplo? Tá. Ele está formando? Tá. Que tipo de formação? Quando você tem um presidente que coloca uma criança no colo com uma arma, ele está formando opinião? Tá. Mas que tipo de opinião ele está falando? Então isso não é desestrutura, é comportamento. É comportamento. Entendi. É comportamento. E esse comportamento, ele vai agir diretamente na formação do outro. Porque como é que a escola forma? A escola é o espaço de formação. A escola é o espaço da troca de experiência.
ou de experiências. O estudante traz o seu cabedal, as suas experiências, a sua cultura, suas identidades, e o professor, a professora também traz. Mas ali só tem estudante e professor? Não. Ali tem os trabalhadores, as trabalhadoras da educação, como a merendeira, como a pessoa que faz a limpeza, o porteiro, quem dirige a escola. Então ali é o espaço da troca. Como é o espaço da troca na família, como é o espaço da troca nas redes sociais. Sim. Então, se eu veja, quando a gente diz que isso é fruto do extremismo, é porque os espaços da sociedade, elas vão colocando, imagine uma criança que fica sem saber o que é melhor, se é uma arma ou um livro. E o ódio, como é que ele se manifesta na sociedade? A LGBTfobia, o racismo, os preconceitos contra as diversas formas de religiões, como o islamismo, o budismo. O islamismo é uma religião que eu acho que no mundo, ela e as religiões de matriz africana é que sofrem o maior número de preconceitos. Então, tudo isso é preciso desconstruir, mas isso está como elementos, o ódio, as fobias, o racismo, ele está no ódio dos grupos extremistas, que são os grupos fascistas e nazistas, ou neofascistas e neonazistas. Perfeito. Professora, a educação tem sido uma bandeira sua na Câmara Municipal, né? Aliás, algumas bandeiras, mas a educação, uma delas, porque a senhora vem aí da militância educacional, é professora. Quais são os desafios que a educação pública de Sergipe e de Aracaju especificamente vivem e que é preciso trazer à luz, trazer à mesa para discussão? Veja, eu não uso muito dentro da minha atuação política as questões de bandeiras, né? Como eu falo muito da desconstrução do capitalismo, e no capitalismo nós temos uma luta de classes, eu trabalho muito todos os eixos a partir da luta de classe. Tá? Então, a partir da luta de classes, nós precisamos desconstruir alguns modelos. Tá? Um dos eixos que nós trabalhamos é a questão da educação. A educação é o meu berço de formação, né? De formação acadêmica, de formação no mundo do trabalho. Aracaju, hoje nacionalmente, deixa eu pegar nacionalmente. Hoje nacionalmente nós temos um grande embate, inclusive no dia 26 de abril, o Brasil para, porque nós estamos na luta para conquistar a reforma do novo ensino médio, de que, de novo, não tem nada. Né? É uma concepção em cima da luta de classe, ou está dentro da luta de classe, de formar jovens despreparados para o mercado de trabalho, né? Enquanto os nichos de trabalho vai ficar provavelmente para a classe média, porque a burguesia, ela é quem comanda, ela detém o capital. Esse novo ensino médio, ele traz, na sua concepção, um termo chamado de itinerários formativos, que faz com que um adolescente de 14 anos, ele escolha qual é a profissão que ele vai querer. Se é dentro das áreas de humanas ou das áreas exatas. Bom, com 14 anos eu posso muito bem querer ser professora, mas com 17 eu posso já ter mudado de opinião. A gente vê muito isso na juventude, porque eles com 6 anos de idade, a criança já entra no ensino fundamental. Então, com 0, já está na creche. A vida hoje humana, ela passa a sua vida, o ser humano, na escola. Ele não pode mudar, porque ele já escolheu as disciplinas de humanas ou de exatas. Tem várias eletivas. Meu filho mais novo é professor. Aí ontem ele estava me dizendo, minha mãe, tem uma eletiva. Vamos lá, na eletiva tem quanta? Tem quase 1000, não é eletiva? Então tem umas que é o seguinte, tem uma que é empreendedorismo. Então, ensinar que pobre pode se tornar empresário. Acontece, mas não é a regra, é a exceção. Então, você vender bala é empreendedor, você vender trufa, água, é empreendedorismo, né? Isso é enganar pobre. A outra não é estilo de vida, não. Eu esqueci o nome, como é. Eu não sei o que é de vida. Que você vai fazer. A escola tem o papel de curar tudo. Não é papel da escola. Eu tenho uma luta constante agora partindo para o município de Aracaju, que é uma luta federal da inserção de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Não é para assistente social fazer assistencialismo na escola, nem a psicóloga fazer sessão terapêutica.
terapêutica. Sim. Né? É o elo, psicólogos e assistentes sociais educacionais, que vai fazer o elo da escola com a sociedade. Professora, nós estamos aí com o tempo bem apertado. Passaria 3 dias aqui conversando com a professora. Mas dá uns 10 podcasts. Deixe-me pegar Aracaju. Aracaju está um caos nas escolas, né? Como tem muito dinheiro e o professor e a professora não é valorizado e tem dinheiro, se estão construindo escolas. Mas construindo escolas, derrubando as escolas que existem. Então, eu vou dar um exemplo da creche Júlio Prado Vasconcelos. Não tinha problema nenhum de estrutura, mas ela precisava ser ampliada. Foi colocada para baixo, derrubou. As crianças que estavam matriculadas não foram alocadas e chegou no período dos pais com a mão na cabeça porque não sabia aonde colocar seus filhos. Bom, primeiro, precisa reconstruir, precisa ampliar, precisa. O déficit da educação infantil é grande, muito grande. Vamos discutir com a comunidade? Deixa eu aproveitar esse gancho da educação. Sempre que os professores entram em greve, em geral, em início de período letivo, há uma grita, grande parte da sociedade, dizendo, mas agora que entra em greve, teve tanto tempo para entrar em greve, e agora, e prejudica não só os alunos que ficam sem aula, mas também os pais desses alunos que muitas vezes não têm onde deixá-lo. Como é que a senhora avalia isso? Existe uma forma de fazer essas reivindicações sem prejudicar essa camada social? Existe, é só os governos atender a pauta de reivindicação dos professores ou do trabalhador, seja trabalhador na área da educação, da saúde, da engenharia, da assistência. Veja, o professor especificamente tem um piso salarial. Sim. O piso é para ser atualizado todo janeiro. E o piso não é atualizado. Bom, se o piso não é atualizado, o primeiro processo? Negociar. Quando nós não entramos, a negociação não acontece, a gente para. Bom, a sociedade reclama. Nós vamos pagar as aulas? Vamos. Mas o período de férias ou de recesso dos professores e professoras seria exatamente o período para que se faça reforma. Pois o poder público só faz as reformas no período de aula, assim que inicia as aulas, faz as reformas. Eu tenho vídeos e áudios das crianças nas escolas e o martelo batendo. Imagine uma criança autista, imagine uma criança Down ou com qualquer outra deficiência. E como é que o professor e a professora vai trabalhar tanto a questão da saúde mental, do comportamento, do conteúdo, com o martelo batendo no seu juízo e a furadeira? Bom, isso para mim é uma falta de respeito ou de diálogo com a comunidade. Então, havendo disposição dos governos em dialogar com a classe de professores, isso seria resolvido? Com certeza. Professora, estamos aí diante das PPPs, das parcerias público-privadas, e Aracaju tem feito isso. O Estado, o governador Fábio Mitidieri também tem se encaminhado nesse sentido. Qual é a sua avaliação? O que se coloca as PPPs vêm numa perspectiva de melhoria do serviço, da qualidade do serviço, da inovação, capacidade de investimentos, coisas que o Estado, os entes federados não teriam. Qual é a sua avaliação e, na sua perspectiva, o que é que de fato gera ganho para a sociedade? Veja, a minha avaliação, a primeira é que parceria público-privada ou concessão, o poder público já está mostrando, dando assim, um atestado de incompetência de gerenciar. Que é comum, infelizmente. É comum. Veja, como é que eu pego a gerência de uma UBS e eu passo para a iniciativa privada? É porque eu não tenho competência de gerir. Agora é 45, Aracaju, mais 45. Mais, né? Não e agora deveria a maternidade, Nossa Senhora... A maternidade... Lourdes Nogueira, que foi inaugurada, e é uma maternidade, eu tive lá quando estava final de construção e colocando os equipamentos. Ainda não a visitei, mas pelo que a gente vê, é uma maternidade de bons equipamentos. Moderníssima. Né? Moderna. Bom, por que essa maternidade não é gerenciada pelo poder público? Porque ele não tem competência. E, inclusive, o Sindmed entrou com a ação reclamando que 100% dela vai ser gerenciada por 100% privada. E é proibido por lei, mas ela é 100% gerenciada pela iniciativa privada. Aí vem as UBSs, que
tanto as conferências setoriais como a Conferência Municipal da Saúde já rejeitaram as PPS, a Câmara também, em requerimento, e a questão da DESO, para mim, também é tão grave quanto, porque água é vida, água é um direito humano, nós não podemos tratar água como mercadoria e nós vamos à luta para que o governo Fábio Mitidieri não implemente, para mim, mais uma loucura de entregar um equipamento público, um equipamento que é superavitário, que tem recursos, então o que é que falta é gerenciamento. Então, quando eu não quero gerenciar e eu quero vender o que é público, eu criminalizo o serviço através do servidor, dizendo que o servidor não presta um bom serviço. Esse é um ponto importante. Eu não presto serviço de qualidade. Porque a crítica geralmente recai sobre o servidor e convenhamos, em muitos casos as coisas não acontecem. Um caso prático aí é a saúde. Muitas vezes um pai de família lá da comunidade carente vai lá, marca um exame, passa não sei quanto tempo esperando, daqui a pouco descobre que o exame não foi mais registrado porque o servidor não sabia colocar no sistema. E aí, claro, gera-se um problema. Talvez aí as PPPs venham nessa perspectiva de melhorar esse atendimento, essa qualidade de serviço. Claro, o ideal seria que o gestor público fizesse. Mas por que o gestor ele não qualifica o funcionário? Porque ele quer privatizar. Então, eu vou dar um exemplo. Meu UBS é a Santa Terezinha, lá no Rubalo, porque eu moro no Brisamar. Eu fui tomar vacina, tudo bem. Aí, quando eu fui tomar a segunda dose, não vai ter, agora, hoje não pode dar. Mas por que não pode dar? Não, porque a servidora, o contrato dela terminou e não tem ninguém para ficar no lugar dela. Não tem concurso público, porque é uma forma de você precarizar o trabalho, sim, porque Ângela foi contratada, terminou o contrato dela, mas aí Kátia não foi contratada de imediato, ou o contrato de Ângela não foi renovado, ou não pode ser renovado, e aí eu fico sem... O político que levou para contratação mudou. Eu lembro que quando eu iniciei a minha vida no Legislativo, eu cheguei numa escola e a moça disse: professor, olha, o vereador que me colocou aqui, ele não foi eleito. E agora, o que é que eu faço? Eu disse: minha filha, vai procurar outro, porque comigo não vai ter, porque nem eu concordo com isso e nem sou da base aliada do prefeito. Mas essa é a realidade, infelizmente, né? Infelizmente é. Professora Ângela Mello, tem muito mais para falar com a senhora, mas dessa vez não ainda. Vamos marcar uns dois casos de sopapo, uns dois aqui para a gente conversar mais. Eu queria lhe agradecer por sua participação aqui na casa, colocar sempre a casa que está de porta aberta para a senhora voltar quando precisar. E o nome desse não é Casa de Supapo. Eu que agradeço, Kátia. Não é sopapo, tá vendo? Adoro o nome, né? Casa de Supapo, porque remete muita infância, né? As casas de taipa. Né? Eu também já morei em casa de taipa. Também, na verdade é inspiração. Então, é memória, né? É memória afetiva, é identidade. Eu agradeço e aqui eu coloco à disposição quanto uma mulher de esquerda, uma mulher feminista, uma mulher que todo dia pensa, repensa, né? E a gente muda todo dia, sim, a gente muda, nem que seja para ficar mais velha e aparecer mais rugas. Tem oportunidade, né? Todos os dias. Mas é aqui, me coloco à disposição para o debate. Muito bem, estamos finalizando essa Casa de Sopapo com a professora Ângela Mello, vereadora por Aracaju. A gente volta a se encontrar num próximo episódio. Toda quinta-feira tem episódio novo, é só baixar no Spotify de graça. E lembrando que nós estamos aí em todas as redes sociais. Vocês nos encontram no Instagram, TikTok, Twitter, Facebook e YouTube. Então, fica ligado que a gente vai se encontrar com certeza para bater um papo com um dos políticos dessa cidade, desse estado e quem sabe do Brasil. Tchau, tchau.